Pessoal, a primeira questão ela é do vestibular 2016.1 da segunda fase. A questão diz assim: no Brasil, os veículos de pequeno, médio e grande porte que se movimentam sobre quatro ou mais pneus são identificados com a placa alfanumérica que possui 7 dígitos. Com dos quatro, 3 são letras do alfabeto português. Letras do alfabeto português. E 4 são algarismos de 0 a 9. Inclusive esses, né? Então eu tenho o 0 a 9 que faz parte. Quantos desses veículos podem ser emplacados utilizando somente, olha o que ele diz aqui, vogais e algarismos pares? Então eu já tenho que lembrar aqui de quantas vogais eu tenho. A, E, I, O, U. Total de 5. E os algarismos do 0 ao 9 eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mas eu só quero os pares, então eu vou cancelar os ímpares. O 1, o 3, o 5, o 7 e o 9. Me restou aqui o 0, o 2, o 4, o 6 e o 8. Um total de 5 algarismos. Então eu tenho 5 letras e 5 números. Vamos fazer o que ele me pediu. Eu tenho 7 espaços, 1, 2, 3 das letras, 1, 2, 3, 4 dos números. Vamos aqui. Para o primeiro espaço, quantas letras eu posso ter? Qualquer uma das 5. Aí eu irei para o segundo espaço. Quantos vogais eu posso ter aqui? 5 também. Por quê? Porque ele não me falou em nada de distinção. Então eu posso repetir a letra. Se eu usei A na primeira, posso usar A na segunda. Então 5 também. E 5 na terceira. Vamos aqui agora para os números. Quantos números eu posso ter no primeiro? 5. No segundo, 5 também. Da mesma forma que eu posso repetir letras, eu posso repetir números. Se eu usei 0, também eu posso usar 0. 5, 5, 5 e 5. Ah, professor, isso dá um total de 5 elevado à sétima. E 5 elevado à sétima dá, se eu não me engano, 781.125. Letra B. Pessoal, restou dúvida aí? Não, professor, tá tranquilo. Tá tranquilo essa questão caindo? Todo mundo faz? Espero que sim, viu? Acho que sim. Acha que sim? Ah, esse acha me deixou preocupado. Não, mas é só questão de conceito. É só lembrar que ele não falou de nenhuma restrição. A única restrição que ele falou foi que eu usasse as vogais. E a outra restrição é que usasse os números pares. Então, primeiro eu tenho que fazer as restrições. Ele me disse o que era e depois eu calculei. O difícil aqui, pessoal, é só multiplicar esses números, um monte de 5. Mas daria certo. Vamos para a segunda questão. Professor, por que que todos são 5? Por que que só o último não é 5? Todos são 5, ó. As 3 letras, e os 4 números. Todos são 5. Por que que são 5? Pra ser par. Pra ser par, todos precisam ser 5? Não, é porque os pares não são quando termina em 0, quando termina em 2, termina em 4, termina em 6 ou termina em 8. Sim, é porque quando eu coloquei 9 e só o último que eu coloquei 5. Porque eu achei que pra ser par, só o último precisasse ser com 5. Não, mas ele fala aqui, ó. Quanto desses veículos pode ser emplacado utilizando somente letras, vogais e algarismos pares? Ele não quer saber se o número é par, não.
Ele quer os algarismos pares. Ah, eu pensei que ele queria algarismos pares, de 3, de Não, 4. ele quer os Ah, algarismos pares, ele não quer o número par. O número, eu posso dizer assim, o número de 4 algarismos. 3, 4, 1, 7. Isso aqui é o número de 4 algarismos. Mas se eu quero um de 4 algarismos, usando só algarismos pares, os 4 tem que ser pares. Tem que ser 2, 4, 4, 8. Isso daqui é o número. Eu estou usando os algarismos pares, tá? Aqui, eu vou até apagar aqui para ver melhor. Tá bem aqui na questão. agora eu entendi. Quanto desses veículos podem ser emplacados utilizando somente letras vogais e algarismos pares, ó. Por isso que é assim, entendeu agora? Agora eu entendi. Agora tá Valeu. show. Tá show. Só falei, essas dúvidas não pode deixar passar. Você pode perder uma questão. A análise combinatória, ou sistema de contagem, assim, às vezes você se perde porque você lê demais ou lê de menos. Aí você tem que aprender a ler uma quantidade certa. Essa questão aqui é a segunda questão que eu vou fazer. Ela é do vestibular 2017.1 da segunda fase. Ela é um pouco mais elaborada, mas eu resolvi trazer que é pra gente trabalhar alguns assuntos assim. Quantos são os números naturais pares? Ó, ele já disse aqui, ó. Naturais pares formados com 4 dígitos que tem pelo menos 2 dígitos iguais. Então aqui eu tenho duas restrições. Qual é? Ele tem que ser os números naturais pares. Então, se são naturais pares, ele tem que terminar com o número par. E tem que ter 4 dígitos. E ele quer que tenha pelo menos 2 se repetindo. Esse diz pelo menos 2, então eu posso ter 2 repetidos, tipo 2, 0, 4. Eu posso ter o 2, 2, 2, 4. Eu posso ter o 2, 2, 2. Por quê? Ele diz pelo menos 2, então eu posso ter 2 pares, 2 iguais, 3 iguais ou 4 iguais. Até aí, tudo bem, pessoal? Sim. Então, no Até caso, agora tudo bem. só pode. Sempre tem que ter dois números repetidos. Pelo menos 2. Pode ter 2, pode ter 3 ou pode ter os 4, certo? É o que ele diz aqui, ó, que tenha pelo menos 2 dígitos iguais. Então, quando ele diz assim, pelo menos 2, eu posso ter 2 iguais, 3 iguais ou 4 iguais, certo? Entendido, turma? Acho que entendeu. Vamos lá. Certo. Eu vou fazer essa questão em alguns passos. Eu vou numerando em passos. Passo 1. Vou descobrir a quantidade de números de 4 algarismos. 1, 2, 3, 4. Porque fica mais fácil eu descobrir o total e retirar o que não é. Quantos algarismos eu tenho aqui? Já sou o que ele me pede, né? Se esse número é par, eu quero descobrir o total de quantidade de números pares. Se aqui é par, só pode terminar em 5 números. Pode ser 0, 1, ou 0, 2, 4, o 6 ou 8. Um desses 5 tem que estar aqui, ó. 0, 2, 4, 6 ou 8. Um desses 5 tem que estar aqui. Para o primeiro espaçozinho aqui. Esse espaço aqui. Quantos dígitos eu posso colocar aqui? Eu tenho 10. Não posso colocar o 10. 9. Vou explicar por quê. Vou escrever aqui, ó. Tem o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, Porque não pode começar com 0, né? 7, 8, 9. Terminou. Eu tenho esses 10 dígitos aqui. Mas se eu colocar o 0 aqui, eu só vou ter um número de 3 dígitos, não de 4. Então não posso colocar o 0. Elimino o 0. Quando você está tendo dúvida na hora da questão, você faz do mesmo jeito que eu escrevi. Quantos números me restam? 9. Ah, me restou 9. Agora, para a dezena, quantos eu posso usar? Eu posso usar qualquer um deles. 10. E para o segundo? Aqui também, que era milhar, e para centena e para dezena. 10 também. Ah, então agora eu faço o produto.
9 vezes 5, 45. 45 vezes 100, 4.500. Eu tenho 4.500 números pares. Essa é a minha resposta? Não, porque nesse 4.500 pares, eles têm o quê? Os que têm um número par só, quer dizer, ele tem só o que tem um número igual, os que tem dois números iguais, os que tem três e os que tem quatro. A questão que é qual? Só os que tem dois, os três e quatro números iguais. Então eu tenho que retirar quem? Os números que não tem nenhuma repetição. Então agora eu vou para o segundo passo da questão. Vou retirar esses números que não tem repetição, certo? Número de 4 algarismos de novo. Vou fazer que o último algarismo seja o 0. Certo? Fica mais fácil trabalhar. Sendo o 0, eu só tenho quantas possibilidades? Para cá. O último. Porque só tem um número, 0. Então vamos. Para o primeiro número, eu tenho 9, que eu já sei. Como eu já disse que eu vou retirar os que não tem repetição. 9 aqui é 8 e aqui é 7. Legal. Vou fazer a mesma coisa aqui agora. Isso aqui, peraí, isso aqui dá 504? Alguém confirma para mim? Não lembro desses números todos. 9 vezes 8 vezes 7. 504. Então eu tenho 504 números que não se repetem, que terminam em 0. Vamos agora fazer com a unidade variando. A unidade pode ser um dos 4 algarismos. O 2, o 4, o 6 e o 8. Eu tenho 4. Agora vem uma pegadinha. Quantos números eu posso ter aqui no primeiro? 9 de novo? Alguém me diz quantos são? Só 9. Porque vai ter usado um. Tem como colocar os 4 nesse último? Não, eu posso colocar um dos 4. Então é por isso que tem 4 multiplicando. Mas aqui o primeiro aqui é uma pegadinha. Eu não posso usar 9. Eu já vou usar um aqui no final. Aí não pode usar o 0. E não posso usar o 0. Muito bem. Eu não posso usar o 0 e nem posso usar um que eu usei no final, porque eu não quero que se repita. Então aqui vai ser só 8. Vejam que a pegadinha que a questão colocou. Você está tão acostumado, eu tiro só o 0 e coloco 9. Mas se você não lembrar do número que você vai fixar lá atrás, você perde a questão. Aí para o segundo, 8 de novo, né? Porque o 0 volta. Seria 7, mas com a entrada do 0 fica 8. E depois fica 7. Isso aí me dá um total de 64 vezes 7, 8 vezes 8 vezes 7 vezes 4. 1792. 1792. Agora é o seguinte, chega no final da questão. Eu descobri que eu tenho 4.500 números pares. Mas eu descobri que eu tenho 1792 mais 504, que me dá um total de 2.296. Tá muito. Números pares que isso aqui que se repete, não se repetem, tem só um número. Então eu vou ter que fazer 4.500 menos 2.296. Que isso me dá 2.204. Essa daqui não precisa nem fazer, porque você está vendo que tem 0 e aqui tem 6, vai terminar em 4, né? Então era só marcar a questão. 2.204. Pessoal, onde ficou as dúvidas? Professor, eu ainda não entendi por que tem que fazer 2 vezes. Certo. Inicialmente aqui,
o primeiro passo que eu fiz foi para achar a quantidade de números pares que eu tenho de 4 algarismos. Entendeu aí? Entendi. Então, na segunda vez, eu vou fazer a quantidade de números pares, mas que não se repita nenhum número. Porque eu não quero que o que tenha aqui pelo menos 2, ou que tenha 3, ou que tenha 4. Então eu tenho que retirar os números pares que não se repetem. Tipo, eu quero aqui o número tipo 1, 2, 3, 4. Ele é um número par, mas não se repete. Então ele está dentro dos 4.500, mas eu tenho que retirar ele. Ele e todos os outros que não se repetem assim. Entendeu? Entendi. Mas por que tem que fazer 987 e depois tem que fazer 887? Pois é, eu tinha a mesma dúvida, se não dá pra botar os 5 ali no final logo, entendeu? E botar o 0 junto com os 2, 4, 6. Poder você pode, mas eu fiz assim para não ter erro a questão. O zero ele se confunde muito, certo? Porque às vezes o zero entra aqui, não entra aqui, e às vezes nem o zero, nem o número daqui entra, certo? Por isso que a gente faz duas vezes, para não ter erro. Quando você coloca o 5 aqui, você fica muito confundido, você. Certo, obrigada. É assim, esse tipo de questão, ele faz um possível para você errar. Se você tiver um pouquinho mais de pressa, você coloca um número que não é para colocar e você perde a questão. Análise combinatória é isso, é máximo de atenção possível. Mas foi retirado todas as dúvidas. A questão número 3 era da primeira fase do vestibular 2017.1. Ela é uma questão tranquila. Ela só tem o que você lembrar de um conceito de geometria plana. Os números de corda determinado por 12 pontos distintos, colocados sobre uma circunferência é... Alguém lembra o que é uma corda? Eu dei aula ontem e falei isso, que era uma corda, eu. É quando corta 2 pontos da circunferência. Quando liga 2 pontos de uma circunferência. Muito bem, aí, ó. E uma alma está se salvando, as almas, tudinho. Quando eu tenho uma circunferência, e eu tenho quantos pontos? Ele falou 12. 2, 8, 10, 12. Desses pontos aqui, eu vou ficar ligando os meus pontos, certo? Para ligar uma corda, eu tenho que ligar, tipo, daqui até a corda aqui, concorda? Isso é uma corda. Esse é uma corda, esse. Todos são cordas, não é? Eu estou ligando 2 pontos. A questão é, eu vou chamar esse aqui ponto de A e esse de B. A reta AB é igual a BA? Sim ou não? Sim. Então. Sim. Então você vê que se eu fizer só o que me pede, o 12 fatorial, porque se eu for fazer, eu tenho um erro, porque eu tenho que eliminar as cordas que se repetem, né? Eu tenho que fazer essa repetição. E como é que eu consigo fazer isso? Vamos mudar a combinação? É só para mudar a combinação, isso. Alguém lembra a fórmula da combinação aí? Alguém me fala? N fatorial sobre N menos P fatorial vezes P fatorial. Perfeito. Perfeito. Combinação de 12, 2 a 2. Que o 12 diz a quantidade total de elementos, que é o 12 fatorial. O 2 é o número que vão se repetir. E o 12 menos 2 fatorial. Isso dá 12. 2 dividido por 10 fatorial. Isso aqui me dá 12 vezes 11 vezes 10 fatorial, dividido por 2 fatorial, dividido por 10 fatorial. 10 fatorial cancela com 10 fatorial, 2 cancela com 12, 6, 66 cordas.
Então, nessa questão, eu só tinha que lembrar dessa partezinha aqui, viu? Que a reta AB é igual a reta BA. Essa questão vocês classificariam como, pessoal? Qual nível? Eu acho que média porque tem que saber todos os conteúdos, né? Tinha que saber um pouco só da fórmula, né, em si, e tinha que lembrar da fórmula, né? Mas não é uma questão absurda. Eu acho que a questão 2 é mais difícil que essa. Vocês concordam? Da placa aí? Eu também acho, eu achei a 2 muito difícil. A 2 é uma questão. Não é que seja muito difícil, é porque envolve muitos conceitos. É uma questão rápida ela. Eu pego, multiplico, retiro e conto. É porque essa aqui é muito mais rápida. Essa 4 aqui, ela é uma questão de mais conceito ainda, essa. Por que eu tô colocando as questões da segunda fase e não da primeira? Porque na primeira fase eu tenho poucas questões disso. E eu não teria como explicar o máximo de conceito possível das combinações. Se eu não tiver o máximo conceito de questão, então não teria sentido a revisão. Então eu quero revisar o máximo possível, que é como pode ser cobrada. Tudo bem? Professor, depois o senhor poderia explicar a diferença de arranjo simples e combinação? Só a ordem. Mas eu explico no final. Tu me lembra? Certo, certo. Obrigado, professor. Não, é porque assim. Deixa eu até. Tem tempo aqui. Eu vou pegar só esse espaçozinho aqui. Arranjo e combinação. Aqui, a ordem importa. Não tem ordem. Não tem ordem alguma combinação. Eu só quero combinar os elementos e pronto. Arranjo não. Eu tenho que dizer assim, eu quero fazer uma fila que eu vai ter uma pessoa loura, uma pessoa morena, uma pessoa alta, uma baixa, uma gorda, certo? Falei 5 pessoas. Eu quero nessa ordem. Então eu vou ter que fazer esse arranjo. Já. Não, eu quero 5 pessoas. Não importa a ordem nem quem vai estar. Eu vou fazer o quê? Combinação. Entendeu, jovem? Entendi sim, professor. Obrigada. Que nada. Então você sempre vai entender isso. Você vai se perguntar: vai ter ordem? Vai. Se vai ter ordem, eu vou usar o quê? Arranjo. Eu vou deixar arrumadinho, arranjadozinho. Não vai ter ordem, não interessa. Só quero formar a minha comissão. Combinação. Então, já entendeu, não é? Sim, professor. Obrigada. Que nada. Então, ó, essas questões de arranjo e combinação, na US nem tanto. Vai que sempre a US é praticamente combinação. Mas essa diferença você pode, eu vejo assim no Enem. Então, como você se prepara a matéria, você não se prepara para uma prova, é muito bom saber isso. Porque no Enem eu vejo essa questão. E com o tempo, você pode depois fazer tudo meio que assim, eu uso fórmula, uso quando eu tô com vocês. Mas hoje, quando eu tô resolvendo para mim, eu não uso mais fórmula. Eu peguei um livro que me ensinou a pensar de uma maneira que não usa fórmula. Mas como eu tenho que passar as fórmulas e tenho que cobrar com vocês, fica mais difícil. Depois eu posso até indicar o livro e mostrar. Ele tem muitas questões resolvidas e é passo a passo. Se não me engano, tem até PDF. Professor, eu vi uma vez na escola sobre arranjo com repetição. Poderia usar esse para fazer a questão das placas? Não, porque a questão da placa aqui, o problema dela é eu retirar os elementos, certo? Aí lá eu tenho que retirar com 2, retirar com 3 e retirar com 4. Então é mais trabalhoso eu fazer essas 3 contas do que fazer essas 3 aqui. Isso é assim. E lá, Ah, tá certo. e lá tem o possível também de você errar essa parte do zero, entende? Porque na hora que eu faço lá, eu não estou discriminando quem é primeiro, segundo ou terceiro elemento. Para mim, eu calculo tudo.
E eu não posso calcular com zero no sendo a unidade aqui, unidade de milhar. Se eu calculo zero como unidade de milhar, eu erro toda a minha questão. Estélio, Pode falar. essa segunda daria para fazer por aquele método da bolinha e barra, A segunda. fazendo. Não, É, a segunda não, a quarta sim. tá certo. Essa aqui que eu vou fazer agora. Essa aqui que você. Eu dou o número e quero descobrir a quantidade, não é? Esse daqui é o método da bolinha e da barra, é agora. O número de termos, de ternos quer dizer, x, y e z, de números inteiros positivos, maiores que 5. Sempre usa uma canetinha de bicozinho fino lá na hora da prova para ficar grifando, pessoal. E ponta grossa você pode riscar e perder a questão. Então, pontinha fina você passa assim e não perde lá. Porque essas combinações de combinação é bom ficar atento. Maiores do que 5, que cumpre a condição x mais y mais z igual a 30. Espera aí. Qual foi a condição que ele me deu? Que x é maior do que 5, y maior que 5 e z maior que 5. Não é? E assim eu tenho um certo ponto. Poxa, quem é maior do que 5? 6, 7, 8, qualquer número é maior do que 5, né? Então eu vou aplicar um artifício. Vou fazer da seguinte forma. X ele é maior igual a A mais 6. Quem é esse A? Esse A, eu vou fazer aqui, A, B e C, ele pertence aos naturais. Mas, professor, se o A for zero, se o A for zero, x é maior ou igual a 6. Se ele quer um número que seja maior do que 5, 6 é maior do que 5. Então, pode ser? Pode, pessoal. Então, o y é igual a b mais ou menos 6 também, porque se for zero, da mesma condição. E o z, a mesma condição. Então, vamos somar tudo. Eu vou ter x mais y mais z maior ou igual a mais b mais c mais 18. Mas eu recordo que ele me deu na questão que x mais y mais z é 30. Então eu tenho 30 aqui. A mais B mais C. Eu vou dizer que isso aqui é maior ou igual, mas vou considerar igual só. Isso é igual. Isso é igual a 30 menos 18. Por que o 18? Eu passei o 18 para o outro lado só. A mais B mais C é igual a 12. Por incrível que pareça, recai na mesma questão aqui, não foi? Mas eu recaí só com números diferentes. Aí agora vai cair essa ideia das bolinhas e das barras. Eu tenho que somar quantas bolinhas? Tenho que fazer o número que forme 12. Então eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E eu tenho quantos sinais de mais? Eu tenho 2. Então, esses sinais de mais eu vou colocar assim, aqui e aqui, como sendo barras. E mas, professor, esse mais pode ser mais para frente, mais para trás? Pode. Eu não sei onde eu vou colocar ele, mas eu sei que eu tenho um total de 14 elementos aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tenho 12 bolinhas e 2 barras. Aí sim eu vou usar a ideia de elemento com repetição. Por quê? Porque as bolinhas podem se repetir e as barras também. Mas aonde? Em qualquer posição.
por exemplo, eu botasse ela aqui, daria certo, só teria que apagar a outra. E aí eu vou usar o elemento de repetição. Alguém lembra da fórmula? Alguém? N sobre N menos P. N fatorial dividido por x fatorial, y fatorial. Quem é x e quem é y? É a quantidade de elementos que se repetem. Quantos elementos eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tenho 14 fatorial dividido por... São duas barras, então é 2 fatorial. Quantas bolinhas eu tenho se repetindo? 12. Ah, professor, é isso? É, isso aqui é com repetição. Então vai ficar 14 vezes 13 vezes 12 fatorial dividido por 2 vezes 12 fatorial. 12 fatorial cancela com 12. Esse 7, 12 aqui dá 7. 7 vezes 3 vai me dar 70 com 21. 91 possibilidades. E essa questão toda se resume à quantidade de elementos com repetição. Professor, eu não lembro disso. Como é que eu vou fazer? Se você não lembrar desse método, eu teria que lembrar da fórmula que faz... Essa quantidadezinha de bolinha de barra, ela tem uma fórmula fixa, ela. Mas como é que eu dou a dica? Eu dou a dica da seguinte forma. Você vai olhar para o número que tem aqui, 12, e vai somar com a quantidade de sinais mais que tem. Que são quantos? São 2 aqui, então seria 2. Se fosse 3, você botaria 3. Se fosse 4, 4. Aí você faz a quantidade total, que somado, que vira N. Isso aqui é igual a N. O X seria as letras. E o Y seria os mais. É a maneira mais simples de se fazer essa questão. Eu acho difícil essa ideia aqui, se você não tiver essa ideia. Mas por que que eu tenho ela? Porque ele me disse que são maiores que 5. E como são inteiros positivos, quem é o número posterior ao 5? O 6. Estamos entendidos, pessoal? Eu não Sim. entendi assim, porque a soma A mais 6, B mais 6. Ah, porque se eu somar x mais y mais z, eu não tenho 30, que foi dado na questão? Sim. Então eu estou somando eles de novo, mas agora só para aparecer uma nova roupagem. Porque, como ele me disse, tem que ser maiores que 5, eu não consigo saber quem são. Mas se eu consigo agora eliminar o x, y e z e trabalhar com a nova variável, eu vou conseguir descobrir eu. Certo, entendi, obrigada. E nada. E quem perguntou aquela ideia das barras da bolinha, tá aí, eu apliquei ela. A quinta questão, na sexta não. A quinta questão me diz assim, é da segunda fase ainda, de 2018. Se x é igual a 1, a 2, a 3, a 4, até o 10. Eu tenho 10 elementos aqui. O número de subconjuntos de x com 5 elementos, cujo menor elemento de cada um subconjunto é o número 4. Então, assim, quantos elementos eu vou ter? Sei lá, em números eu. Subconjuntos, né? 9. Não, subconjuntos. Subconjuntos seria assim, 2 elevado a n, que n seria 10, então aqui 2 elevado a 10. Isso aqui é 1024 conjuntos. Subconjuntos, 1024.
Mas eu não quero todos os subconjuntos, eu só quero um subconjunto com uma característica. Ele me disse aqui, eu quero subconjunto com 5 elementos. Então eu tenho que ter 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Mas desses 5 elementos eu tenho que ter um. Qual elemento? Cujo menor elemento de cada um desses subconjuntos é o número 4. Então o número 4 ele é o número fixo. 4. Já fixei o 4. Alguém entendeu por que eu fixei o 4? Quer dizer, não entendeu? Eu não entendi, professor. Tranquilo, tranquilo. Ó, eu tenho esses números aqui, certo? Eu tenho um número de 1 a 10. Eu tenho que formar subconjuntos deles, entendeu? Subconjuntos é formar, tipo assim, conjuntos com 2 elementos, 1 e o 2, isso é um subconjunto. O 1, o 2, o 3, isso é um subconjunto. O 5 e o 6, todos são subconjuntos. Mas eu quero uma classe especial de subconjuntos. Eu quero subconjuntos com 5 elementos, então tipo o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. Isso aqui são um subconjunto de 5 elementos. Mas na composição dele, o 4 tem que estar. Porque eu quero cujo menor elemento de cada um desses subconjuntos é o número 4. Então, desses 4 elementos, desses 5 elementos, o 4 tem que ser o menor. Agora, tá entendido? Eu entendi. Então, entendemos. Então, para essa bagunça aqui, me restou o elemento 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. Eu tenho 6 elementos. Para quantos espaços? Isso mesmo, 4 espaços, pessoal. Então, eu tenho 6 elementos para 4 espaços. Qual fórmula eu vou usar? Alguém lembra? A do arranjo porque tem ordem. Não tem ordem. Lembre que conjuntos não tem ordem. Tanto faz eu ter um conjunto assim, ó. 7, 10, 8, 3, 2. Isso é a mesma coisa de um conjunto. O conjunto não é ordem. Ele só é ordenado assim porque a gente coloca para ficar mais fácil. O conjunto significa ter. Isso não tem ordem. Eu posso pegar o 5, o 7, o 8. Eu só tenho que estar dentro ali só dos elementos. Então a ordem não importa. Então, é uma combinação. Então, Uma combinação de quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. De 6 elementos para quantos espaços? 1, 2, 3, 4 espaços. professor, o 10 conta como um elemento ou é 2, o 1 e o 0? Ele conta como um elemento, ele. Se fosse algarismos, ele teria 2. Mas como está falando em números, é 1. 6 Ah, entendi. É porque é um conjunto, né? 6 fatorial dividido por 6 menos por 2. 6 vezes 5 vezes 4 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 4 fatorial. 4 cancela. Esse 2 cancela aqui que dá 3. 3 vezes 5, 15. Questãozinha tranquila, né? Só tinha que entender que o número 4 tinha que estar dentro dos subconjuntos. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Alguém ia tirar uma dúvida? Essa questão aí só usaria a análise combinatória se ele pedisse para preencher os espaços, né? Tipo, depois do quadro seriam 5 possibilidades, aí depois 4 possibilidades. Não, não seria 4. Porque o subconjunto tem 5 elementos, certo? Sim, Mas o 4 tem que ser o menor deles. Se o 4 vai ser o menor sim, deles, o 4 vai ser sempre ele. Então, sim. Não, eu tô falando de possibilidades. Depois do 4, a possibilidade de números são 5 números. Isso, eu teria aqui 5. Aí ia decrescendo, né? Não, eu teria 6, teria 4, eu teria 5,
4 e 3. Sim, sim. Mas eu não posso usar, vai sobrar 2, né? Por isso que eu tenho que tenho que retirar os números, né? Sim, tá certo. Obrigada. Que nada. Estamos entendidos aqui, vamos para a próxima questão. Questão de número 6. Quantos são os números inteiros positivos com 3 algarismos distintos no quais o 5 aparece? Olha aqui, ó. A ideia do 5 aparecer. Vocês concordam que o 5 tem 3 algarismos? O 5 pode ser 5 na centena. Eu posso ter o 5 na dezena e posso ter o 5 na unidade. Alguém discorda disso? Posso continuar, pessoal? Então. Pode, tudo bem. Pode, professor. Então, depois que eu usei o 5, quantos números inteiros positivos tem o algarismo? Quantos números eu teria para cá? Eu não posso. Eu vou fazer da seguinte forma: que os 5 não apareça, né? Porque ele fala que é 3 números distintos. Se é distinto, eu não posso repetir. Lembrando, os algarismos são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Eu já usei o 5, ó. O 5 eu já fixei. Então quantos me restaram? 9. Eu vou usar tipo o 0. Usei o 0. Então me resta quantos agora? Se eu usei o 5 e usei o 0, me restou 8. 9 vezes 8. Que me dá 72. Vamos agora aqui para a gente não errar. Eu vou fazer na centena. Quantos números eu posso usar aqui? Eu já fixei o 5 já. Me restou 9. Aqui eu coloco 9? 8. 8, porque eu não posso usar o 0, né? 8. Legal. 8. Vamos supor que eu usei o 1. Usei o 1 e usei o 5. Me restou quanto agora para a unidade? 8 números. Isso me dá 64. Vamos agora para cá. O último. Mais uma vez, na centena, eu já fixei o 5, me restou 9. Eu não posso usar o 0, então me restou 8. E agora aqui, vamos supor que eu usei o 1 de novo, já fixei o 5 e fixei o 1. Me restaram quantos? 8. 8 vezes 8, 60 aí. Agora é somar os números. 2 mais 4, 6 mais 4, 0. Opa, só tem um número que tem 0, ó. Vamos fazer. Dá 10, vai 1. Esse aqui me dá 8, me dá 14, com 6, 200. Tranquilo aí? Tranquilo, melhor questão, professor. Não, a melhor questão foi a primeira. A 3 também, pessoal. A 3 era só lembrar das cordas, o que é uma corda, que eu expliquei ontem, então tava bem na memória. Era só fazer e retirar, né? Que eu tenho que, não posso só dividir por 2 e dava certo. Só questão boa hoje, né, professor? Ontem estava mais difícil. É porque geometria analítica é um pouquinho mais chata, assim. Eu reconheço. São mais fórmulas, né? Tem mais fórmula. Muita gente tem medo do arranjo, da combinação, não sei o quê. Mas se você notar, quando você aprende o raciocínio dela, muitas vezes nem sai por fórmula, sai por raciocínio. Você vai descontando assim, vai dando certo. Muita multiplicação. Mas na analítica, não. Se você não souber a fórmula, você não faz. Não tem como você fazer um arranjanozinho. Não, não tem. Ah, deixa eu fazer um jeitinho. Não dá esse jeitinho. Vamos para a nossa penúltima questão da lista. Ela diz assim:
Se forem listados em ordem crescente, todos os números de 5 dígitos distintos, obtidos com os algarismos 2, 3, 4, 6 e 7. É correto dizer que o número 62.437 ocupa a posição. Então aqui eu tenho os números vão aumentando, né? Você concorda que eu posso começar com 2? 2, aí tem 1, 2, 3, 4. Aqui eu tenho 4 vezes 3, 2 vezes 1. 3 dá 12, aqui dá 24. Agora eu vou começar com o 3. Deixa eu mudar até a cor. O 3 vai ser preto. O 3 vai ser preto. E repete a mesma coisa. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 24. E o próximo número é o 4. Que dá 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, dá 24. Isso aqui já me deu 72 posições. Quando eu olho para a questão, ele deu 72 já. Já posso até eliminar um item, ó. Já eliminei esse, que é 71. Não pode. Olha isso, um pouquinho a coisa, já eliminei um item já. E quando você está no desespero, por falta de tempo, isso ajuda. Vamos agora aqui. Eu vou trabalhar com o 6. O 6. E vamos ver. 6. Quem é o primeiro número que tem 6? Na ordem crescente. Eu tenho que usar o menor. Quem é? 2. Fixei o 2. Não tem posição ainda. Depois do 2, eu tenho o 3. Olhe, porque é o 3. O 3. Quem é o outro número? O 4 e o 7. Esse aqui tem a posição 73. Vamos continuar ainda. 6, o 2, o 3. Vou agora só inverter. O 7 vem para cá e o 4 vai para lá. 4, 7. Que posição é essa? 74. Ele me quer o número que inicia com 4, né? Então eu vou fazer ele. 6, o 2, agora o 4. Se eu quero na ordem crescente, eu vou colocando sempre os menores números na frente. Eu já usei o 6, já usei o 4, já usei o 2. Eu vou usar agora o 3 e o 7. Qual é a posição? 70 6, 2, 4, 3, 7. 6, 2, 4, 3, 7. Posição 70 aí. E aí, pessoal? Tá de boa? Professor, poderia explicar novamente? Eu achei confuso. Tranquilo. Vamos aqui. Deixa eu apagar tudo que fica mais fácil. Vamos lá. Se forem listados em ordem crescente, do menor para o maior, então é assim, do menos para o mais. Todos os números de 5 dígitos distintos obtidos pelos algarismos. 2, o 3, o 4, o 6 e o 7. Eu quero combinar esses números e fazendo a listagem do menor para o maior, é correto dizer que esse número aqui ocupa a posição. Qual a posição que ele vai ocupar? Tudo bem? Então eu vou fazer com o 2 inicialmente. 2. Vou fixar o 2 e vai ter aqui alguns números. Eu posso ter o 3 aqui, posso ter o 3, o 4, o 6 ou o 7. Então eu posso ter 4 números, depois 3, depois o 2, depois o 1. Que me dá 24 possíveis números. Então eu já tenho do número 1 ao 24, todos são escritos com o 2 iniciando. Eu vou agora fazer com o 3 iniciando. Com o 3 iniciando eu posso ter do mesmo jeito. 4, 3, o 2 e o 1, que me dá 24 também. E agora eu vou ter com o 4 iniciando. Com o 4 iniciando, da mesma forma, eu posso ter 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso me dá 24 posições. Então,
iniciando com o 2, com o 3 e com o 4, eu já tenho 72 posições. Eu quero saber que posição é aquele número ali. O 62.437. Eu tenho que iniciar com 6, obrigatoriamente. 6. Mas eu tô vendo que o segundo número é um 2. Então eu vou iniciar com 2. 6 e com 2. Depois é o 4. 4. Opa. Tem alguém com o microfone ligado. Tá bom. O 6 e o 2. E eu vou iniciar com o 3. 6, 2, 3. Porque é a ordem que é me dada. O 6 é o que eu quero, porque eu já iniciei o 2, o 3 e o 4. O próximo é o 6. Depois que eu botei o 6, eu vou colocar o menor, porque é na ordem de menor para o maior. O 2, o 3. Agora aqui eu tenho dois espaços. Aqui pode ser o 4 ou o 7. E nessa última aqui é o que sobrar. Se eu colocar aqui o 4, aqui resta 7. Se eu coloco o 7, sobra 4. Então aqui eu tenho mais duas posições. Que seria 72 mais 2. 74. Porque eu tenho o 7 ou o 4 ou o 7. Mais duas opções. Então, com isso eu já eliminaria o item D e o item C. Olha aí, já faltou agora só eu começar a trabalhar com o resto de novo. Eu já trabalhei com o 6 e 2 e 3 completo. Então agora eu tenho que fazer um número um pouquinho maior, mas sendo iniciando com 6 e 2. Então eu repito 6, repito 2, porque é na ordem crescente. Agora vem o 4. Se é na ordem crescente, os números que sobrou para mim foi o 3 e o 7. Qual que eu tenho que colocar? Do menor para o maior. Então o menor que é o 3 e depois o 7. E eu já encontro o número que foi me dado na questão. Então eu já tinha 74 posições, mandei mais uma. Mais um. 74 mais 1, 75 posições. Foi entendido agora? Agora entendi, professor. Obrigada. Tranquilo. Vamos para a 8ª questão. E aí, pessoal, quem gosta de senha do cartão, para adivinhar a senha do cartão do namorado, da namorada e tudo, ó, dos pais, é bem fácil, viu? Quase impossível, se não for hackear. Eita, vai sair todo mundo hackeando cartão. Deve ser um negócio muito lindo, assim. A senha de um cartão de crédito é formada com 5 dígitos, dispostos sequencialmente e sem repetição. Então tem uma sequência e sem repetição, sendo 2 primeiros escolhidos, ó, sendo 2 primeiros escolhidos entre as 27 letras do alfabeto. Ele está me dizendo que esse alfabeto tem 27 letras. E 3 seguintes escolhidos entre os 9 números aqui, ó. Professor, meu alfabeto tem 26. Pessoal, eu tenho que fazer o que a questão me diz. A questão me diz que eu tenho 27 letras e 9 dígitos. O algarismo. Eu tenho que formar uma senha de 5 dígitos. 1, 2, 3, 4, 5. Na questão foi me dito o quê? Tem uma sequência. E ele me disse que nos 2 primeiros são letras. Então, para esse primeiro bichinho aqui, quantas letras eu tenho possíveis? 27. 27. E a segunda? 26. Por que 26? Porque não pode repetir? Olha aí, que bom. Então, eu já terminei a parte das letras já. Agora eu tenho que ir para os números.
Como é que eu vou para os números? Com 9. 9, o 8, que não para repetir, e o 7. Agora é só multiplicar isso, né? Vinte e sete vezes 26 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Dá 3538808. É a letra D, né? Olha aí como é fácil hackear esse cartão. A quantidade de vezes que eu tenho que tentar, no máximo, né? Projeto para as férias, né, professor? Hackear e... Lembrando que o cartão bloqueia na terceira vez, viu, pessoal? Ave Maria, acabou meus planos. Vamos supor, agora é extra as questões, só uma curiosidade. Eu falei do cartão. Vamos supor um cartão de 3 dígitos. Não, de 4 para ficar mais legal. Eu posso ter repetição aqui. Então o 0 aqui entra, certo? Que é senha, não é número. Aqui eu posso ter 10, aqui 10, 10 e aqui 10. Que dá 10 a quarta, que é 10.000 possibilidades. Aí se eu colocar mais uma, dá 100.000. Aí você fica imaginando, poxa, um negócio tão difícil desse, o pessoal ainda me rouba. O pessoal ainda me rouba. E o cartão não é bloqueado. Se eu vou tentar 3 vezes, é bloqueado o cartão. Mas fazer o quê, né? Professor, tem até um livro que eu acho que é a arte de invadir, né? Que é um que conta a história. Eu acho muito legal essas histórias. Não, mas são Os ladrões estão sabendo mais. Os ladrões estão sabendo mais que a gente. Porque eles usam tem uma parte lá de algoritmo que dá certo, eles usam só números primos, viu? Vocês usam cartão, atrás do cartão não tem um códigozinho atrás? Vocês lembram disso? Tem um códigozinho Aquele atrás? prateado, né? Códigozinho prateado. CCV ou CVV, alguma coisa assim, sei lá, não lembro. Não, CVC o nome, do códigozinho lá atrás. Aquele código ali, ele que dá a segurança do cartão, por incrível que pareça. Sem aquele código, o cartão não funciona. O cartão só funciona porque existe como se fosse 2 chaves o cartão. A chave que está nos sistemas que você passa e essa daqui. As duas tem que se encontrar. Quando você coloca o cartão na maquineta, aí ela já tem a senha pré-cadastrada. Quando você coloca o cartão e encontra as duas, a chave fechadura, abriu. O pessoal mesmo assim dá rouba a gente, viu? Pessoal, vou só parar a gravação um pouquinho aqui para ficar igual ontem, os vídeos não... Cada parte um vídeo, certo? É rapidinho.